Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, e eu quero conversar com vocês sobre dois temas. O primeiro, que o objetivo do John Textor para esse ano de 2022 e também do técnico Luiz Castro, isso colocado por ambos, é ficar na primeira divisão. E faltam 20 pontos para que o Botafogo consiga isso. É difícil conseguir? Não, mas o time tem que evoluir. Quero falar sobre isso e além de outro ponto que pode ser fundamental, o ataque melhorar. Somos um dos piores nesse quesito no campeonato de 2022. Os meus pitacos sobre estes dois temas nesse nosso Almoço com TF, que está em nome de Estrela Bet. Você gosta de fazer uma fezinha marota, moleque serelepe? No Estrela Bet você pode fazer tudo isso. Fazer a sua fezinha, jogos virtuais você tem lá no Estrela Bet. Se você ainda não fez o cadastro, tá dando mole. O link você tem aqui, ó, no nosso primeiro comentário, aqui, ó, com QR Code. Você pode mirar com o seu celular e fazer o seu cadastro na Estrela Bet. Vocês conhecem a Estrela Bet? Ela é muito conhecida. Se vocês ainda não fizeram cadastro, façam. Vocês podem fazer um depósito inicial, podem ajudar o canal do TF e, claro, vocês podem se dar bem. Entrem na Estrela Bet. Tenho feito lá minhas fezinhas. Botafogo poderia ter ganhado grana boa nesse final de semana. Nos meus jogos casados, o único que me ferrou foi Botafogo e Ceará, que apostei no Botafogo. Mas se Deus quiser agora, no próximo final de semana, eu vou me dar bem com a minha fezinha no jogo lá entre Botafogo e Atlético Goianiense. Entrem, Estrela Bet, aqui embaixo, ó, no primeiro comentário. A nossa expectativa como torcedor era de que o Botafogo fizesse um campeonato brasileiro bem seguro, que estivesse ali sempre brigando entre os 6 primeiros, 7 primeiros do campeonato nacional. A realidade é de que o Botafogo não consegue engrenar na competição nacional. Ora por desfalques, ora por erros técnicos do técnico Luiz Castro e ora pelos dois pontos, né? Erros técnicos e também erros do técnico Luiz Castro. O Botafogo tem tido ali problemas com contusões e também em relação até mesmo na última semana com virose dos jogadores. E também agora alguma demora para você finalizar algumas negociações que o Botafogo está tendo em curso. Somando tudo isso, o Botafogo não engrenou no Campeonato Brasileiro. O objetivo, isso falado pelo técnico Luiz Castro na sua entrevista de apresentação, era de que o Botafogo tinha que ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. O John Textor também falou isso em algumas entrevistas. Nós, torcedores, sempre achávamos, esse discurso aí é mais para ninguém ficar ali criando expectativas. Mas a gente cria. Nós somos seres humanos. Vamos sempre criar expectativas de que o Botafogo faça um campeonato bem seguro. Falado tudo isso, hoje o Botafogo tem 25 pontos. Eu entrei aqui no site, que é bem bacana, eu recomendo para vocês, que é o MAT. Vou colocar aqui embaixo para vocês acompanharem. É o mat.ufmg.br. Desde o ano passado eu acompanho bastante esse site por causa ali de alguns dados que são relevantes sobre os campeonatos brasileiros, da Série A e também da Série B, que chama bastante a minha atenção. Referente a esse site e também ao Campeonato Brasileiro, é a pontuação, a probabilidade em relação à pontuação. No Campeonato Brasileiro desse ano, o que sugere a matemática da UFMG? Que um time com 46 pontos tem 0,459% de chances de não cair. Um time com 45, 2%. O time 44, 8%. E o time 43, 21%. Então, isso quer dizer o quê? Faltam 20 pontos para o Botafogo conseguir uma fuga dessa zona que a gente não quer nem pensar para este ano, que é a zona do rebaixamento. 20 pontos. Pegando o que o Botafogo fez no campeonato, que o Botafogo vem fazendo, isso mostra que faltam 6 vitórias e 2 empates para o Botafogo conseguir se livrar de qualquer risco e atingir o objetivo traçado pelo John Textor. Objetivo esse, já repito que eu falei algumas vezes, já comunicado em algumas ocasiões pelo empresário norte-americano. 6 vitórias. 6. Se o Botafogo fizer a sua parte minimamente contra adversários que estão ali na parte de baixo da tabela, não coloco nem contra adversários que estão lá em cima. Por exemplo, vencendo no próximo sábado o Atlético Goianiense, vencendo no outro final de semana o Juventude. Jogo contra o Fortaleza, lá o Fortaleza ali que está em recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo buscar um pontinho, mais uma coisa positiva. Depois, Botafogo e América Mineiro em casa. Obrigação de vitória, já são aí 3 vitórias. Botafogo e Curitiba dentro de casa, 2 jogos consecutivos, 5 vitórias. Botafogo e Goiás, confronto direto, dá para arrumar um pontinho.
Botafogo e Avaí, lá em Santa Catarina. Dá pro Botafogo arrumar um pontinho. Gente, amigos, eu estou sendo totalmente frio e calculista. Tô pegando adversários que hoje tem ali, ó, o mesmo nível de pontuação que o Botafogo. O objetivo do Botafogo em 17 jogos, conseguir 6 vitórias, não é nada de outro mundo. Aí, a gente passaria para um segundo pensamento, que seria uma competição sul-americana. Se tivermos um show de vagas, como foi o ano passado, um G8, uma equipe apenas ficaria fora da Copa Sul-Americana. Aquela primeira à frente da zona de rebaixamento. Todas as outras estariam em competições sul-americanas para o ano de 2023. Pegando novamente o que a Universidade Federal de Minas Gerais faz, eles colocam uma pontuação, né? Uma probabilidade em relação a pontos de uma equipe conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Eles cravam como 100% de chances a equipe que chega a 55 pontos. Mas isso aí no universo em que apenas os 6 primeiros colocados vão para o Campeonato Brasileiro. Então vou me ater ao que foi o Brasileirão de 2021. Pegando o Brasileiro do ano passado e também analisando o que nós temos hoje em relação à parte percentual do Campeonato Brasileiro, com Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Red Bull, Fluminense e América Mineiro indo para a Copa Libertadores. Tendo isso em mente, hoje o Botafogo tem um aproveitamento de 39,68%. Pegando a classificação do ano passado de 39,68%, a gente terminaria o Campeonato Brasileiro ali na Bacia das Almas com quase 45 pontos. Em contrapartida, a última equipe hoje com uma vaga numa pré-Libertadores, né, colocando com show de vagas, seria o Bragantino na 8ª posição com aproveitamento de 47,62%. Ano passado, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro com esse aproveitamento, na 7ª posição com 54 pontos. Isso quer dizer o quê? Pegando por base como está o Campeonato Brasileiro em relação à aritmética e entrando no que foi o último Campeonato Nacional, o Botafogo tem que fazer assim, os 20 pontos necessários para permanecer na primeira divisão, que matematicamente deve ser isso. A gente pega hoje o aproveitamento das equipes que estão no Z4, por exemplo, o Fortaleza tem 33,33% e ano passado o Grêmio caiu com 37,7%. 33,3% seria o aproveitamento do Sport, que foi rebaixado, com 38 pontos. Então esse ano provavelmente o corte para rebaixamento não deve ser muito alto, deve ser ali entre 42 e 43 pontos. O Botafogo chegando a 45 está super salvo. Isso quer dizer que o Botafogo, a partir desse momento, se estiver salvo e tem como ficar livre de qualquer risco de rebaixamento, algo assim que a gente não queria pensar, mas a pontuação e o desempenho nos dá esse receio, e é normal que a gente tenha esse receio hoje como torcedores. O que a gente faz? É torcer que o Botafogo faça o seu dever de casa, começando, como eu falei, nos próximos 2 jogos, vencendo Atlético e Juventude, que são jogos que o Botafogo tem obrigação de vitória. Fazendo 6 pontos, a gente chegaria ali já na parte intermediária da tabela, de 31 pontos, já com um pensamento até um pouco mais tranquilo, podendo não ter riscos, né? Tendo uma tranquilidade a mais para um trabalho. E com isso, dá pra gente sonhar, sei lá, no mínimo com uma vaga numa Copa Sul-Americana, com 48, 49 pontos. A partir do momento que a gente estiver livre do rebaixamento e com show de vagas para a Libertadores, só se acontecer um desastre para o Botafogo não ir para, pelo menos, esta competição sul-americana. E melhorando o aproveitamento, chegando ali na faixa de 47%, 50% dos pontos, se você tiver ali um show de vagas, como a gente está imaginando, você teria o Botafogo indo para uma Copa Libertadores, pegando uma pré-Libertadores. Mas tem que melhorar, principalmente num quesito que eu vou falar com vocês antes, aqui e agora. Mas eu peço para você deixar seu like, para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. Vamos para mais um tema que é em relação à parte ofensiva. O Botafogo é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem a 13ª defesa do Campeonato Nacional, com 20 gols sofridos, porém, quando a gente vai para o ponto ofensivo, a nossa média de gols é pífia. O Botafogo, em 21 rodadas do Campeonato Brasileiro, marcou apenas 20 gols. Isso dá uma média de menos de 1 gol por jogo. Quem não faz gol, não ganha jogos. Concordam comigo? Então, esse é o grande ponto do Botafogo. Para você evoluir agora do meio para frente do Campeonato Brasileiro, para buscar alguma coisa e ter uma tranquilidade, o Glorioso precisa marcar gols. Nós estamos em relação ao número de gols feitos de equipes que estão dentro do Z4.
o Cuiabá, que tem 13 gols marcados, o Juventude, que tem 16, o América Mineiro, 17, o Fortaleza, 19, depois somos nós. Apenas o Atlético Goianiense, que também está no Z4, tem 21 gols e não está ali entre os ataques, mas está na nossa frente. Então, você tem ali, claro, os problemas ofensivos do Botafogo, que desperdiça muitas oportunidades ali na parte final, de você errar nas decisões. Também o técnico Luiz Castro, que não encontra soluções para que o time consiga produzir ofensivamente. Contra o Ceará foi um show de horrores no segundo tempo, era cada um tentando decidir o jogo de uma maneira e o time não construía nada ofensivamente. E o Botafogo precisa que as bolas comecem a entrar, para você começar a partir daí ganhar os jogos, somar os pontos que você precisa para ter um brasileiro final, brasileiro muito seguro na parte final da competição. Então, o grande trabalho é que, se você pega a defesa, ela está numa média do Campeonato Brasileiro, porém um ataque é um ataque de zona de rebaixamento. Então, Luiz Castro, você tem que criar soluções, jogadores que vão chegar aí, que o Tiquinho chegue para colocar as bolas na rede, mas também para o Tiquinho criar as bolas, colocar as bolas na rede, as jogadas precisam ser criadas, porque só assim o centroavante terá aquele trabalho. Porque sem a bola chegar no centroavante, não vai adiantar nada. Então, esses são os passos para o Botafogo cumprir o objetivo do John Textor, que é ficar na primeira divisão e, a partir daí, lutar por uma vaga em uma Copa Sul-Americana. Em alguma Copa Sul-Americana. Ou Libertadores, ou a Copa Sul-Americana, que tem o mesmo nome que eu falei anteriormente. É isso, gente. Um abraço, tamo juntos. Fique com Deus. Mais tarde, estarei de volta aqui no canal do TF às 20 horas com um resumão de informações sobre o Botafogo. Assistam um giro de notícias, caso vocês não tenham assistido, e deem a moral para esse careca que eu vos falo. Beijo, tchau, tchau, fui, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Te quer nessa camisa aqui? Responda, essa é fácil, hein? Valeu, fui.